Bom demais. Edmundo Vilela, médico veterinário, sócio fundador da Lajeado, que vai fazer a sua apresentação agora. Boa noite, bom ter você aqui. Tranquilo, Miguel. Boa noite, pessoal. Agradecer a Zoetis aí pelo convite, o Miguel pela organização. Velhos conhecidos, né, Miguel? Mas a gente tá novo ainda, apesar de bastante workshop. Uma das coisas engraçadas, né? Eu vi um slide do Pietro, que em 2002 tinha 25 veterinários que trabalhavam mais com ETF. Eu e o Zequinha, a gente já estava lá, já fazia uns 4 anos, sabe? Mas tudo bem, assim, a gente ainda vai longe. Então, nisso aí. É difícil falar, Miguel, depois do Zequinha, igual você falou, um dos grandes formadores de pessoas, eu sou uma das crias do Zequinha, né? Por isso que a gente convidou você aqui, né? E a outra coisa, assim, o Marcelo, com certeza, junto com o Zequinha, são as duas pessoas que mais influenciaram na minha maneira de ver a pecuária de corte. Eu sou um fã incondicional do Marcelo, e eu te garanto que, como pecuarista, o que mais mudou a minha fazenda no dia a dia, na rotina, foi entender efetivamente, como diz o Zequinha, o que é um ciclo virtuoso. Então, esse ciclo virtuoso da pecuária, esse esvaziamento na seca, com certeza, talvez a tecnologia mais importante que tem que ficar de recado aqui hoje até o final para mudar uma fazenda de cria. Então, assim, vocês falaram até quando a gente vai na pecuária, né? São os próximos 5 anos, ou... Eu, na verdade, todas as gerações que eu conheço para trás vêm da pecuária, tenho origem na pecuária, os meus pais, os meus avós, minha esposa está junto comigo hoje nisso aí, e tem uma próxima geração aí que também parece que gosta de pecuária e que talvez esteja junto com a gente aí nos próximos anos. Vamos fazer de tudo para isso. Então, a gente vem daí. Eu sou veterinário, trabalho na empresa, na Lajeado, e hoje a gente insemina em vários locais do país, a gente trabalha na parte de prestação de serviço, na parte de parceria, hoje a gente também tem vários outros veterinários que trabalham com ETF, são parceiros nossos, usando parte de tecnologia, de software, de gestão de ETF, de produtos. O que a gente foi chamado para discutir aqui, Miguel, é uma pecuária de cria lucrativa. Por que eu fiz questão de parar nesse slide aqui? Sempre que a gente pega um trabalho do pessoal da Scott, ou que você pegava do próprio Marcelo no passado, a gente olhava e via muito que a cria ela era tida como atividade menos rentável da pecuária. Então, quem estava na cria, quem ganhava menos dinheiro. E a cria foi tido muito como abrir fronteira, se abrir a área, então não tinha aquela valorização. Um dia até escutei de um pessoal de uma consultoria, que trabalhava muito a parte de cria engorda, que maternidade era coisa de vaqueiro preguiçoso. Então, assim, a cria ela sempre foi tida como marginalizada. E a gente vem vendo, eu peguei esse dado do pessoal da Scott, se pegar a inflação, o boi gordo, ele praticamente acompanha a inflação, o custo de produção ele sobe muito, mas na hora que você olha a cria, o bezerro ele descola da inflação, ele tem uma valorização muito maior, né? Então você começa a ver que a cria ela vai ganhando muita relevância na hora que você pega os anos 2000, e olha que engraçado, a hora que chega ali em 2008, você começa a perceber que existe um movimento tanto de mudança de patamar da pecuária, e você vê que tem um descolamento da precificação do bezerro em relação ao boi gordo. Então, em 2008, vocês vão observando vários gráficos que a gente vai colocar, que ela tem uma mudança. Inclusive, no Brasil Central, começa a trabalhar a venda de bezerro por quilo, ter esse conceito de qualificação, de quantificar um bezerro, a partir normalmente daí. É dali que começa a surgir uma cultura, que ela antes era restrita ao sul, a parte do Brasil Central. Esse dado da Mariane, ela mostra uma coisa muito interessante, que a gente começa a evoluir também muito a questão do peso do bezerro. O peso evolui desde 2000 e o preço do quilo do bezerro também evolui. Então isso tudo vem ajudando, e olha como que muda o comportamento de 2008 para cá. Ele muda muito a oscilação, a amplitude de curva pelo peso do bezerro, isso começa a ficar muito mais claro, isso começa a ficar muito mais discutido e talvez medido. Então, isso começa a mudar muito a questão da pecuária de cria até a sua relevância, talvez, nesse processo. Então, a gente pega isso aqui. Esse aqui é um material que eu recebi do César, do pessoal do BBA Itaú, falando que nesse primeiro semestre, o boi ele teve uma valorização muito grande no final do ano passado. Esse ano, o boi teve uma desvalorização, porém, o bezerro subiu 17%. Então, o bezerro continua muito forte. Então, a cria continua ganhando
muita relevância e sendo muito importante. Então, aquele negócio, bezerro não vai brotar de árvore, Miguel. O bezerro vai ter que nascer de uma vaca. E bezerro é uma coisa que cada dia está mais importante. Então, isso começa a ter muita relevância. Hoje, mais cedo, Miguel, eu até falei com o Marcelo, e eu lembro que o Marcelo um dia me mostrou um número, que era o seguinte, para o cara ficar na cria, em relação à cria recria engorda, o ágio do quilo do bezerro macho, ele devia ter alguma coisa em torno de 40%. O que aconteceu nesse meio tempo? Hoje, se a pessoa quiser vender um bezerro nos próximos 3 anos, com ágio de 40%, 44%, ele já tem contrato. Então, cada dia mais mostrando a força que a cria vai tomando, a relevância que ela tem dentro do processo. Agora a gente vai entrando, como que a gente vai, então, melhorar essa cria? Primeiro, reprodução é uma porta de entrada de técnicos nas fazendas, ela sempre foi. E fazer um diagnóstico de gestação, fazer um andrológico, isso entra. Então, a partir dali, ela acaba sendo responsável por carregar várias outras tecnologias junto com ela. A ETF, ela é uma ferramenta para inseminar vacas, ela permitiu você fazer isso. Se você olhar esses números, ela sai da casa de 6, 8 milhões de vacas na década ali 2000, 2002, para 18 milhões de doses comercializadas, porque a ETF permitiu promover essa maior utilização do melhoramento. Isso hoje é tão forte, essa velocidade de melhoramento, que a gente começa a ter outros problemas. Esse ano a gente está com dificuldade na hora de comprar sêmen, que repetir um touro que você usava no passado, cada vez está menos frequente. Assim, até a questão de sêmen. Hoje a velocidade que se trocam os touros está tão rápido. Você quer cada dia usar um touro com desempenho melhor, com uma DEP melhor, isso acaba tendo outras consequências. Então, isso vem da IETF, isso é um bom problema que a gente vai ter que lidar com ele daqui para frente. Então, cada vez mais, vou ter mais touros jovens, mais touros que eu não conheço o histórico de concepção dele, então a gente vai ter isso. Eu acho que talvez o maior de todas as ferramentas que a IETF permitiu foi tratar o anesto. A vaca Nelore, ela tem um anesto prolongado e a IETF te permite inseminar, colocar em reprodução uma vaca que não está dando cio. Que quando você coloca um touro, você não permite. E isso no zebu é muito mais forte do que no europeu. Então a IETF permitiu diminuir o intervalo entre parto e, consequentemente, a hora que eu coloco o meu bezerro e que eu trato a minha vaca e ela pare numa época adequada, aumentar o meu peso a desmama, entrando no ciclo virtuoso. A IETF, ela é uma ferramenta que permite originar carne de qualidade. Então hoje, desde 2004, foi a primeira vez que a gente entrou numa discussão, 2008, o primeiro grande projeto de fomentar a cria. Como que eu vou garantir a chegada de um produto? A cria, ela é a originação de tudo. Então, tudo que eu vou produzir, toda carne que eu quero produzir, toda qualidade que a gente quer ter, ela vem de uma origem, que é a cria. A garantia, previsibilidade, eu consigo brincar com o que eu vou produzir. Eu quero produzir carne de Wagyu, eu quero produzir carne de Angus, eu quero carne de Nelore, eu quero um bezerro de 12 meses, eu quero que ele nasça em maio, eu quero que ele nasça em setembro. Então a gente consegue hoje brincar muito mais com isso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com a minha família, com os meus pais, meu pai falava, não, vaca, ela tem que parir o dia que eu quiser, o dia que ela quiser, não é o dia que eu quiser. Eu falei, não, a vaca ela tem que parir o dia que eu quero. Então eu determino, eu conduzo a parte reprodutiva. A IETF, uma das coisas que eu coloquei aqui, que sempre gera uma discussão muito boa, ela permite hoje você diminuir o custo de uma prenhez, que é contrário ao que muita gente imagina, ela diminui o custo da prenhez, ela não aumenta custo. Quando você vê lá que nos últimos anos a pecuária, o custo de produção sobe, a IETF te permite diminuir. E a IETF permite aumentar a produção de arrobas por hectare em fazendas e crias por ajudar a esvaziar a fazenda na seca. Então, o Zequinha frisou uma coisa que o Marcelo começou, de novo, ciclo virtuoso. Por que ela permite? Eu consigo concentrar minha reprodução, eu consigo ser muito mais eficiente em reprodução. Pra você ter uma ideia, na fazenda hoje, eu quero que pelo menos 90% a 95% dos bezerros estejam desmamados até dia 30 de maio. Eu não quero vaca com bezerro ao pé no mês de julho para frente, julho 0. Então, junho, tem no máximo 5% a 10% de vacas com bezerro ao pé. Então, desmamando bezerro com 6 a 8 meses, normalmente 7 meses, 8 meses, é o que a gente busca hoje. Então, tudo isso, essa tecnologia que a IETF ela foi nos ajudando a fazer. Esse é um gráfico da USP, do professor Pietro, que é responsável pelo grupo de estudos, em que você vê a evolução, o quanto que a IETF cresceu. Talvez por ela permitir todo aquele pacote de tecnologia que a gente vai colocando dentro da fazenda. Então, hoje, 87% das inseminações no Brasil, a gente estima que elas sejam através de um processo de IETF, e a gente chegando aí, ultrapassando os 18 milhões
de doses de sêmen comercializada. Quanto custa uma prenhez? Quanto custa uma prenhez de touro? Como que eu vou escolher qual touro eu vou utilizar, em qual processo eu vou utilizar? Quanto custa uma ETF? Qual que é a diferença de custo de prenhez? Qual que é a questão do desembolso? Às vezes você vê, muita gente fala, a minha prenhez é barata, eu já tenho os touros. Ele não está desembolsando com a compra de um touro nesse ano, mas eu posso ter, quanto custa a minha prenhez? Esse ano eu não quero investir em touro, eu consigo aumentar a ETF, não dá para a gente brincar com isso. Uma coisa que é prenhez de touro, você tem a manutenção de um touro, o que está envolvido, quais são as variáveis envolvidas no custo de prenhez de um touro. Você pode contar o aluguel, proporcionar o peso vivo de um animal, mas em média um touro vai comer entre o equivalente a 1,5 a 2 vacas. Você tem a suplementação que você precisa, você tem uma mão de obra envolvida na fazenda cuidando dos touros, você tem a parte de sanidade, antibiótico, mosquicida, mata-bicheira, que você vai trabalhar com esse touro. Você tem custos financeiros, você tem o valor de compra de um touro, você tem um custo sobre o imobilizado. Então, você pegar, por exemplo, o valor de um FCO, a taxa de juros, a Selic, a poupança, sei lá, 8% de um FCO, colocar sobre o capital que eu imobilizo em um touro, isso vai impactar no custo dele. Você tem o tempo que você utiliza um touro, eu posso usar ele 3 anos, eu posso usar 5 anos, 6 anos, você vai ajudar a diluir todo o meu investimento. Você tem o valor que você vende esse touro, você tem a diferença de um capital de um touro, que é você comprar ele por 11 mil, 10 mil. Eu usei 11 mil porque a gente trabalha, eu coloquei o equivalente a 60 arrobas, que é um valor padrão que deveria se custar um touro. E é quando você mata ele porque ele foi reprovado no andrológico, ele vai para o frigorífico, ele vem para 5 mil reais. Quando ele tem um trauma no casco, ele vem para o frigorífico, ele vem para 5 mil. Ou ele pode morrer. Você tem uma relação touro-vaca, eu posso ter uma fazenda que utiliza um touro para 25, um para 30, um para 50, um para 60. Você tem uma taxa de prenhez, lembrando que quanto mais emprenho o touro, quanto mais vacas cíclicas eu tenho. E você tem uma questão que ela foi muito pouco discutida, principalmente no início da ETF, que é a subutilização dos touros. Talvez uma das coisas que mais impacte negativamente na prenhez de um touro é quando você passa a subutilizar. Ou porque você usa uma relação touro-vaca muito baixa, ou porque você já emprenhou muitas vacas antes num processo de inseminação, por exemplo, e sobraram poucas vacas para o touro emprenhar. Então você começa a subutilizar um touro. E é um momento que você tem que tomar muito cuidado com o custo de prenhez, porque senão ela não vai se pagar. Certo? Qual touro utilizar? Quanto que eu posso investir num touro? Tem um cenário que eu tenho multíparas gordas, com maior condição de 3, tenho pastos menores de boa qualidade, e eu posso usar um touro, 50 vacas para cada touro. Uma situação dessa, eu vou ter um custo de prenhez, boa, se eu posso até investir num touro mais caro. Tem um cenário 2, Miguel, que você tem uma primípara com baixo score de condição corporal, uma categoria extremamente desafiada, pastos grandes de baixa qualidade, e que de repente você vai ter que trabalhar 15 vacas para um touro. E aí vai ficar muito difícil você falar que eu espero 60%, 50%, 40% de prenhez de touro no final da estação de monta. Como que eu coloco um touro de 15, 20 mil, de 11 mil reais para fazer uma prenhez dessa? Então, a hora que esse bezerro cair no chão, o custo do pai já vai estar alto. Então, seria uma situação dessa aqui. Eu coloquei aqui agora, Miguel, uma simulação de um custo de prenhez em um cenário que a fazenda trabalha só com touro. Uma fazenda que emprenha 80%, utilizou um touro por 5 anos, faz andrológico todo ano, calculou um custo, eu coloquei um custo de aluguel. Quanto custa uma prenhez? Às vezes as pessoas não têm muita noção. Então, quando um bezerro de touro, nesse cenário, um touro de 11 mil, emprenha 80%, numa relação de 25 vacas para cada touro, uma prenhez vai custar em torno de 180, 190 reais. Então, esse bezerro, quando ele cai no chão, ele está custando, ele não vem de graça. Então, assim, isso aqui é muito mais para falar que existe um custo envolvido e que esse é um dos cenários. E toda vez que eu tender a utilizar um touro mais caro, eu tenho que tomar muito cuidado com a relação touro-vaca que eu vou utilizar, qual que é a condição e minha expectativa de prenhez que eu vou ter, quantas estações eu vou utilizar, para saber que tipo de touro eu posso utilizar para não deixar o custo da prenhez disparar. E ser um dos meus parâmetros que eu vou monitorar. Na ETF, quais são os conceitos envolvidos? Custo de protocolo e material. Então, você pode usar um protocolo simples, o Isaías vai entrar nesse assunto. Eu posso colocar várias tecnologias junto com esse protocolo. Tem o custo do sêmen. Às vezes a gente fica numa discussão, numa cotação de sêmen. Eu vou comprar um sêmen com fulano porque é uns 50 centavos, R$1 mais barato. Qual é a concepção desse touro? Ele emprenha mais, ele emprenha menos, isso tudo vai impactar no seu custo e na quantidade que você vai produzir. Custo da mão de obra de um técnico terceirizado da fazenda, custo de deslocamento dessa equipe está envolvido nesse custo de prenhez, o custo de mão de obra adicional da própria fazenda, você acaba tendo mais gente envolvida em levar, buscar vaca nos currais na época da monta,
você acaba tendo uma manutenção maior de currais, a gente coloca isso no custo, que é uma custo de infraestrutura adicionais, que é os currais, espaço de porta, e você tem a taxa de concepção. Se você tiver mais ou menos sucesso, isso vai te dar uma prenhez mais ou menos barata. Então vamos lá. Eu peguei uma situação, essa é uma situação real. Eu peguei uma fazenda de um grupo, é uma fazenda muito simples, uma fazenda muito igual à maioria, com pastos degradados, em uma terra arenosa no Brasil Central, e que tem um bom manejo. Ela usou um protocolo, em material ela gastou R$20, sêmen e nitrogênio ela gastou R$21,50, o custo técnico de deslocamento gastou R$16, a mão de obra de vaqueiro adicional, infraestrutura, troca de tábua de curral, que ele considerou acima do que ele fazia, em torno de R$6 ao ano. E uma taxa de concepção de 55%. Quanto custou aquela prenhez? Então, ela custou R$115. O tanto que uma prenhez pode ficar mais barata. Quando você pega esses custos para tentar comparar empresas que vendem o pacote, que é sêmen, nitrogênio, protocolo, mão de obra, é como se fosse um pacote na casa de R$57,50. Eu te falo que boa parte dos nossos clientes estão trabalhando com valor muito próximo disso aí, sem uma média, ou talvez um pouco menos, um pouco mais, depende um pouco do volume e da eficiência de trabalho diário em cada fazenda. Eu coloquei aqui agora uma outra coisa, que foi a parte de um cenário pessimista. Eu vou gastar mais, eu vou usar um protocolo muito mais caro, vou gastar um sêmen muito mais caro, eu vou ter um custo técnico maior, eu vou ter um custo de mão de obra adicional maior, e vou emprenhar muito menos. Eu fiz um monte de investimento em vez de emprenhar 55, 45. Ainda assim, o meu custo de prenhez está equivalente a uma relação de um touro de R$11 mil. Então, mesmo emprenhando menos, mesmo eu gastando muito mais, por que eu coloquei esse cenário pessimista, que é um pacote, fora a parte que é dentro da fazenda, que é a parte de mão de obra adicional e infraestrutura, de R$ 71,50. Eu acho que eu não tive nenhum cliente, por menor que seja, que pagou um custo desse. E uma concepção de 45. Mesmo assim, a gente tem um custo de prenhez muito próximo desses investimentos. Peguei um outro sistema, Miguel, que são duas ETFs e touro. Então, eu acho que aqui, a primeira ETF, ela emprenhou 55%, custa a prenhez da ETF 115. Os touros já começam a ficar subutilizados e a prenhez do touro já começa a subir, já foi para 226, mas o custo médio da prenhez, 154. Então, aqui a gente já começa aquele conceito. Cuidado, vou usar touros muito caros depois de fazer ETF? Não sei se vale a pena. Isso é uma coisa que tem que olhar bem e otimizar ao máximo os touros, porque isso aqui pode disparar o custo de prenhez. Uma outra coisa que eu coloquei ressincronização. Ressincronização em 2004, 2005, a gente teve os nossos primeiros clientes discutindo essa parte de ressincronização e a gente começou a fazer. Primeira coisa, qual que é a expectativa de resultado? Sempre que eu tiver uma boa ETF, que a primeira ETF tiver sucesso, a expectativa é que a segunda seja um pouco pior. Toda vez que a segunda ETF de um lote for melhor do que a primeira deixou de aproveitar tudo que ela poderia ter. E assim por diante, a ETF3 pior do que a ETF2. Então a gente tem que ter essa expectativa. O manejo de touros pós-ETF para as vacas totais e vacas vazias, então você tem que tomar cuidado com esse manejo. E quanto que a ETF trabalhar um pouco mais com tratamento de anestro, pode aumentar a taxa de gestação final. Isso aqui, de novo, eu não vou entrar, é uma fazenda que usou IETF1 e IETF2, a IETF1 saiu a 115, isso é uma situação real. A IETF2 a 121, ela já começa a ficar mais cara, mas principalmente quando eu faço duas IETFs, a prenhez de touro, ela fica muito cara. Eu desafio o pessoal que tem fazenda e tenta fazer duas ETFs no máximo de vaca e coloca touro depois, uma estação de 120, 150 dias, e fazer uma média. Vocês vão perceber que cada touro, na média, vai deixar 3 a 8 bezerros. Nunca muda muito disso. Então, por que a prenhez daquele touro fica muito caro? Porque ele fica subutilizado. Mesmo assim, custo médio da prenhez 146. Por quê? Porque mesmo a de touro ficando caro, ele deixou poucos bezerros. E um terceiro cenário, em que a gente faz 3 IETFs, esse aqui é um cenário real dessa fazenda, em que a primeira IETF, R$115, a segunda 121, a terceira 128. E um custo médio de 118. Coloquei muito essa parte, Miguel, para deixar muito claro que é possível trabalhar com uma, com duas, com 3 ETFs, seja uma fazenda simples, seja uma fazenda grande, seja uma fazenda pequena, e o custo da prenhez hoje é mais fácil você acertar de diminuir o custo trabalhando com a ETF do que você errar. E tem cenários que você vai precisar utilizar o touro também. E cuidado qual touro utilizar em cada situação. Isso aqui, Miguel, eu acho que era uma parte do que eu queria colocar para vocês, concepções de uma fazenda. Isso é uma fazenda, foram 385 inseminações, isso é parte de um relatório real, em que essa fazenda, na IETF1, fez 200 prenhezes,
72 prenhes na IETF2 e só 15 na IETF3. Quando você olha a distribuição dos partos dessa fazenda, que a gente colocou aqui, as distribuições de parto, setembro, 162 partos, outubro, 92, novembro, 26 e dezembro, 7. Isso aqui, na verdade, está junto. Isso aqui é final de novembro e, por raça, ela acabou atrasando um pouquinho, mas isso aqui é 1º de dezembro, isso aqui é 20 de novembro. E o que é interessante nesse gráfico? Uma fazenda que não tem touros desde 2010, é que a grande maioria, isso aqui são mais de 75% dos partos dessa fazenda, 80% dessas vacas estão aptas a entrar no primeiro dia da estação de monta da próxima estação. Por quê? Porque elas vão parir, todas as vacas que parirem até aqui, elas vão entrar na próxima estação de monta no primeiro dia. Um outro número de um relatório real, essa fazenda que não tem touro, ela precisava fazer um número de prenhez, que era em torno de 300. Ela tinha multíparas Nelores e novilhas de 13 meses ambos. Ele fez o tanto de prenhez que ele precisava e parou. Olha aqui, Miguel, com 3 inseminações, tem lote com 92%, 90%, e você tem lote com 2 inseminações na casa de 77%, 80%, que é o que o Zequinha mostrou. Então, é possível trabalhar. Uma coisa importante que o Marcelo sempre fala, se você pegar e eu tivesse feito 2 ou 3 IETFs em todos os lotes, talvez o resultado médio, se pegar as vacas, é de 85%, 88%. As novilhas, não. Eu fiz quantas prenhezes a fazenda precisava. Então, esse lote fez só uma. Esse lote fez 2. Então, você consegue trabalhar muito bem isso aí. Miguel, eu acho que, assim, já estou dentro do prazo. Era bem isso aqui que eu queria passar para vocês, que é possível fazer ETF, é possível trabalhar sem os touros, dá para trabalhar com custo de prenhez e que a cria cada dia tem uma relevância maior no nosso cenário.